pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Fonte Jovem. Eu sou a Lara. E eu sou a Emily. Em homenagem ao Mês das Mães, hoje a gente veio falar sobre um assunto muito interessante: Maria de Nazaré, mãe de Jesus. E para falar com a gente sobre esse tema, a gente está aqui com a Mari da Central de Luz. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Estou muito feliz de estar aqui. Agradeço o convite e essa grande responsabilidade de falar de Maria, a mãe de Jesus. Bom, para a gente começar o nosso podcast, a gente vai te fazer uma pergunta que a gente faz em todos os episódios. É a nossa marca registrada já. Como que você entrou no espiritismo? Você já era espírita ou teve algum momento da sua vida que você decidiu vir para essa religião? Quando eu era pequena, tinha ali uns 5 anos, meu pai se tornou espírita. E aí nós frequentávamos a casa espírita em Florianópolis. Frequentávamos a federativa, porque morávamos perto da Mauro Ramos, onde era a federativa, e também seguia dentro do catolicismo, porque minha avó era muito católica. Então, frequentávamos os dois. Com 12 anos, eu optei pela doutrina espírita e não mais frequentei a Igreja Católica. Entendi. Teve algum momento toda essa trajetória espírita que te marcou muito? Ai, um momento, assim, porque foram tantas situações felizes, tantos momentos impressionantes da minha vida, trabalhando com os jovens antigamente, depois com os adultos, participando do movimento espírita, os encontros de jovens. Foi tudo muito emocionante, sempre. Uhum. Então, para a gente poder começar sobre esse assunto, algumas fontes espíritas revelam que a Maria não foi escolhida por acaso, né? Como que a literatura espírita, ela descreve a evolução espiritual de Maria antes mesmo da encarnação como mãe de Jesus? Bom, a gente pode considerar que Deus, nosso Pai, o Criador, ele é um grande administrador, é o Criador de todo o universo. Então, tudo que ele faz é muito bem organizado e é sempre útil para a humanidade. E Jesus, o nosso mestre, lá no livro A Caminho da Luz, nos fala que ele é um espírito que participa de uma congregação de espíritos que decidem os rumos do nosso sistema solar e dos planetas. Então, a vinda de Jesus à Terra foi muito bem organizada. Foi escolhida um espírito para receber Jesus, um espírito de luz e evoluído também, devido à necessidade de afinidade no fluido perispiritual. Por exemplo, mãe e filho trocam fluidos perispirituais. E Jesus necessitava de um espírito de luz muito evoluído para que ele pudesse encarnar entre a Terra. E Maria foi escolhida ter esse espírito sublime. Só que, tipo, fico com muita dúvida sobre isso. Tipo, Maria já era um espírito mais evoluído ou ela tava no mesmo tempo de evolução que os outros que viviam na época com ela? Eu sempre tive essa dúvida sobre esse Eu assunto. também. Eu achava que não interferia, que era só, tipo, Jesus foi o escolhido e ele veio. E, tipo, Maria, claro, era um espírito puro, mas não tão puro assim. Os evangelhos dizem que Maria era uma jovem doce, serena, decidida e cheia de virtudes. Ela já era um espírito evoluído, por isso ela foi escolhida para ser a mãe de Jesus aqui na Terra e cumprir isso como uma missão. Bom, sobre isso a gente pode perceber que Maria, ela não cultua o espiritismo não cultua Maria da mesma forma que outras religiões. Por que que isso acontece e como a gente pode diferenciar a visão espírita de Maria de outras religiões? Nós podemos colocar assim, ó, que dentro da Igreja Católica, Maria é chamada Virgem Maria, a trajetória dela aqui na Terra. E dentro do Espiritismo, ela é vista como um espírito sublime, superior, que veio com essa missão para ajudar a humanidade, trazer à Terra o Messias, governador espiritual do nosso planeta e a segunda revelação divina para a humanidade, né? Deus como um pai amoroso e a imortalidade da alma, que Jesus comprovou com a ressurreição. Sobre a sua família terrena, a gente sabe que ela era filha de Joaquim e Ana. Qual que era o perfil psicológico e espiritual dessa jovem que, segundo Emanuel, possui a resistência do diamante em semblante frágil? Maria
ela era cumpridora dos preceitos religiosos da época. Ela era fiel a Deus. Ela acreditava e confiava na providência divina. Ela, ela orava, ela jejuava, ela visitava o templo. Então, ela fazia todos esses preceitos. E, como já foi falado, né, os evangelhos dizem que ela era uma jovem doce, serena, decidida, porque quando o anjo Gabriel se apresenta a ela para dizer que ela foi escolhida para ser a mãe do Salvador, ela questiona o anjo Gabriel e pede um tempo para pensar também. E depois, e depois ela diz que faça-se a vontade de meu pai. Né? Ela se coloca como serva de Deus para receber o Messias. Mas ela primeiro para, pensa, reflete nas consequências daquele momento e se coloca como serva de Essa frase é muito bonita, porque não é qualquer um que aceitaria, né? É, Imagina, uma eu vou. responsabilidade enorme. Sim, porque ela ainda não era casada, ela era uma jovem. O casamento de Maria foi decidido no templo, porque até hoje é assim naquela região, né? As meninas chegam a uma fase em que elas já podem engravidar, então o templo decide o casamento. Muitas vezes, quando a criança nasce, uma menina, já é decidido com quem ela vai casar. E o Evangelho Apócrifo de Tiago, ele nos diz que Maria tinha entre 12 e 14 anos quando foi decidido com quem ela iria se casar. E havia muitos pretendentes, mas os sacerdotes escolheram José, e José já era um homem velho. Os seus netos eram mais velhos do que Maria. Então ela era muito jovem. E naquela época, se um noivo ele abusasse ou tivesse relações com a sua noiva antes do casamento, ele podia ser apedrejado também. E ela também, né? Seria dada uma sentença de morte para ela. Então, Maria tinha que pensar sobre tudo isso, né? E o Evangelho ainda fala que José tentou fugir quando ele descobriu. Né? O Evangelho conta. Mas aí o anjo Gabriel apareceu para ele e convenceu ele também, né? Mostrando que essa gravidez tinha um propósito maior, era uma gravidez divina. Né? Eles iam receber o Messias. E José também aceitou a missão de ser o pai de Jesus. E ele era também um espírito sublime mais evoluído, tanto que a trajetória dele é linda ao lado de Maria e de José, sempre protegendo os dois. Naquela época, as mulheres eram como serviçais, subordinadas ao homem. Então, veja, no Evangelho conta e eles tiveram que ir a Jerusalém por causa do censo, eles fugiram para o Egito, e nessa trajetória, José colocava Maria sentada em cima de um burrico, quando, na verdade, naquela época, a mulher ia do lado, o homem sentado no burrico e a mulher ainda carregando as trouxas, né? Os mantimentos. Mas o cuidado de José que ele tinha com Maria era sublime. Ele colocava ela sentadinha e cuidava dela o tempo todo. Né? E cuidou de Jesus também. É, você tinha falado ali sobre os pais de Maria. Eles já eram considerados espíritos puros, porque, querendo ou não, como Maria veio como um espírito muito puro, ela também teria que ter sido gerada por espíritos puros também, né? A trajetória de Maria comprova que ela era um espírito mais evoluído. E a de José também, o pouco tempo que ele esteve, né, junto com Jesus. Porque conta os evangelhos que quando Jesus começou a sua missão, José já não existia mais sobre a terra, nem se comenta sobre ele. Né? Mas a trajetória de Maria é muito linda, como ela confiava em Deus, na providência divina, nos momentos mais difíceis da vida, como ela cumpriu a missão dela, né? Sempre preocupada com Jesus, sempre educando ele. Quando ela percebe a inteligência de Jesus e ela vai até o templo pedir aos sacerdotes que ele estude no templo. E aí, quando ela volta, Jesus decide que não, que ele prefere ficar com o pai trabalhando na carpintaria, né? Então havia uma harmonia muito grande, porque antes dela ir
ao templo, ela conversou com José primeiro. E José deu autonomia a ela. As mulheres não tinham essa autonomia de ir até o templo. Elas tinham que ir com um homem, quem falava era o homem. Mas José dava essa autonomia a Maria. Então é muito lindo o relacionamento deles, dos pais de Jesus. Bom, o Espiritismo ele fala muito sobre a reencarnação e sobre os processos que fazemos para que aconteça sobre isso. Maria teria escolhido ser mãe de Jesus antes de reencarnar? Como é que o Espiritismo explica isso? Bom, a gente pode colocar assim, ó, o Espiritismo nos fala que Maria era já um espírito elevado, né? Um espírito sublime. E lá no capítulo 10 do Livro dos Espíritos, onde fala da missão dos espíritos, coloca que os espíritos superiores, eles participam de missões que são muito representativas para a humanidade. E a vinda do Messias, ela sendo a mãe dele, é uma missão muito representativa. Então, ela sabia da missão dela. Até porque existe o planejamento reencarnatório. Todos nós passamos pelo planejamento reencarnatório. Imagina Maria, que ia trazer ao mundo o Salvador, né? O Messias. No livro Boa Nova, do Humberto Campos, narra que a Maria guardava muitas lembranças no coração, né? Como que a Maria lidava com as profecias e com a percepção de que o filho dela, Jesus, teria uma missão de sacrifício tão profunda assim? Bom, Maria, ela tinha dentro dela uma certeza de que o filho era especial, devido às circunstâncias do nascimento dele, da gestação, do período infantil, que teve o tempo todo o anjo desalertando, tanto a ela quanto a José, para que nada acontecesse àquele menino. E pela inteligência de Jesus, ela acreditava, e Humberto de Campos fala isso no livro Boa Nova, que ele iria perturbar muitos poderosos da época pelo comportamento dele. Porque Jesus, a criança, ele considerava todos iguais e ele ajudava a todos. E isso não era um comportamento daquela época, onde as pessoas eram muito individualistas, as famílias eram individualistas. Jesus amparava os idosos, os doentes, já quando criança. Maria diversas vezes viu ele buscar água e pão para dar aos necessitados, o que não ocorria na época. E pela inteligência dele, do conhecimento das escrituras, porque tem uma passagem no Evangelho, em que eles vão a Jerusalém, porque tinham que ir todo ano, e quando eles estavam voltando, Jesus sumiu. E aí eles tiveram que voltar a Jerusalém para procurar Jesus, e ele estava num templo, discutindo, conversando, falando sobre as escrituras com os sacerdotes, com os poderosos da época, que eram os anciões do templo, que decidiam tudo. Então Maria tinha essa percepção de que Jesus iria sofrer pela condição dele, de ser o Messias. Bom, nos momentos finais antes de sua morte, Jesus disse a Maria: Mulher, eis aí teu filho, referindo-se a João. Na visão espírita, essa frase vai além do cuidado doméstico. Qual o significado oculto dessa maternidade universal que Jesus delega a Maria naquele momento? Essa passagem é muito bonita, contada por Humberto de Campos, né? Porque ele narra que Maria e João estavam abraçados naquele momento e eles olham para Jesus. E Jesus olha nos fundos dos olhos de Maria e diz a Maria: Maria, eis aí teu filho. E olha profundamente nos olhos de João e lhe diz: Mulher, eis aí tua mãe. Filho, eis aí tua mãe. E isso prova, assim, que Jesus entrega a João os cuidados da sua mãe. E João era o mais jovem dentre os apóstolos. Ele tinha 14, 15 anos. Era um jovem. E aí Jesus também se preocupa com ele, um jovem, sozinho, né? E entrega a Maria os cuidados de João. E isso prova a maternidade universal, o cuidado que nós temos que ter um com os outros, porque nós somos todos irmãos, filhos do mesmo pai.
reencarnamos na Terra para evoluir, mas precisamos da ajuda um do outro. Uma pessoa sozinha, ela não é autossuficiente. Nós temos carência de afeto, de amor, de carinho. E Jesus pensou sobre isso, né? Nessa maternidade universal, nessa filiação universal, de um cuidar do outro, né? Na solidariedade, da fraternidade. O que hoje em dia está se faltando muito, né? Sim, muito. As pessoas estão sozinhas, abandonadas no mundo, cada qual pensando apenas em si, na sua vida, na sua questão financeira. Perceber de ficar sozinho pra não sofrer com o outro, né? Não quer passar por essa família, que às vezes sofrimento é ficar sozinho, né? Sim, Então, são coisas que a gente não percebe, porque acha difícil lidar com o outro, mas Jesus lidou com tantos, né? Na época. muito bem colocado. Às vezes a pessoa fica sozinha porque acha que está melhor sozinho, mas estaria melhor com o outro. Na verdade, é uma fuga, né? A pessoa tem medo de relacionamentos, medo de sofrer e acaba se isolando do mundo, né? Das pessoas. Muito bem colocado. Como que o conceito de mãe, em o Evangelho segundo o Espiritismo, ele se relaciona com a figura de Maria? Bom, aqui na Terra, a gente tem a figura materna como aquela pessoa que cria, que cuida, que educa, que orienta para a vida. A visão do Espiritismo é uma visão espiritual, daquela pessoa que recebe aquele espírito, filho de Deus, que na verdade é teu irmão, mas aqui na Terra vai ser teu filho, e você tem a missão de torná-lo melhor, de torná-lo um homem de bem, ajudar no progresso intelectual e moral daquele espírito que é filho de Deus. Então, é uma missão recebida de Deus. E a missão não é só da mãe, é dos pais e de todos aqueles que estão em volta daquele ser. Porque hoje em dia existem vários tipos de família. Há netos que são criados pelos avós como se fossem filhos. Há pessoas que adotam, né? Então nós somos uma família espiritual. E eu esqueci o que eu ia falar. Tocou o coração, né? Fala a É. verdade. Não, eu ia falar que. Eu esqueci, eu vou pra pergunta, se eu lembrar eu volto. Como que eu vou... Acho que é uma coisa bem interessante, não exatamente interessante, mas que infelizmente a maioria acha que a criação de uma criança é só coisa da mãe, né? Só que não é só do amor de uma pessoa. Claro que o amor da mãe é um amor imensurável, mas se precisa, como o José também amou Jesus, também precisa da família, né? Uma coisa conjunta. É porque no universo existe o polo feminino e o polo masculino. O polo feminino, ele é mais sentimento. E o polo masculino, ele é mais razão. Deve haver um equilíbrio nisso. Então, Deus designou que o homem e a mulher criassem uma criança, né? Isso está lá na criação, na Bíblia. Eu lembrei o que eu ia falar. E muitas vezes a gente vê, né, quando as mulheres engravidam, que o maior desafio que elas sempre relatam é saber se vão dar conta de criar alguém preparado para o mundo. Que é, na verdade, essa é a missão de uma mãe, né? Criar um filho para ser preparado para o que ele vai enfrentar ao longo da vida. Para se tornar independente. Sim. É que muitas vezes as pessoas pensam mais nas coisas materiais. Ai, como é que eu vou pagar uma escola? Como é que eu vou dar tudo de bom para o meu filho? As melhores roupas, a melhor comida. Pensam muito nas coisas materiais. Mas as coisas espirituais, o sentimento, ele é mais importante. Porque você pode dar tudo para o seu filho, mas se você não der amor e afeto... Até porque quando a gente desencarnar, a gente não leva o que está aqui, né? A gente leva os nossos aprendizados. A educação recebida, a instrução recebida e o carinho, né? E o laço materno, ele ultrapassa as fronteiras do mundo físico. Ele vai para o mundo espiritual. Geralmente, quando a gente lê nas obras espíritas, quem ampara aquele espírito quando chega no plano espiritual? A mãe. É muito forte. Mas hoje até já evoluiu muito mais. Hoje é o pai e a mãe que amparam. Não é mais só a mãe. O pai também tem a missão de dar afeto, carinho. Ele não é mais só o provedor.
ele é responsável pela educação daquele filho também. No episódio do Rômulo, ele falou, eu sempre lembro disso, que ele falou que a Terra fica mais azulzinha em duas épocas do ano, e uma delas é o Dia das Mães, pro plano espiritual, né? Porque ele falou que fica cinza, mas daí tem os dias de mais amor, que é o Dia das Mães e o Natal, acho que é. O mundo espiritual diz que o manto de Maria é azul, né? Então, é um manto sublime azul. E passa no universo, né? Uma data sublime em que a legião de Maria, a legião dos trabalhadores de Maria descem sobre a terra para derramar fluidos benéficos sobre todas as famílias, né? E na Igreja Católica existia a legião de Maria, os devotos de Maria. Eu fui criada muito com essa devoção a Maria, porque minha avó fazia parte dessas congregações. E era muito forte isso na minha infância, né? Hoje eu não sei como é essa relação com Maria. Como é a relação de vocês com Maria? O que vocês aprenderam sobre Maria? Eu admiti que sobre a história dela, talvez não saiba com tantos detalhes, né? Só que eu acho que Maria é um exemplo de muita força, né? De um sofrimento, tudo que ela aguentou na vida dela e tudo das decisões que ela decidiu fazer foram decisões que, tipo, trariam coisas boas, já que Jesus foi uma pessoa maravilhosa. Contudo, trazia tanto sofrimento também. Imagina ver o seu próprio filho sofrendo. Assim, eu fico ruim só de ver minha mãe qualquer doente, eu fico assim, meu Deus do céu, não pode chorar. Eu também, eu acho que Maria representa muita força, que é o que a maioria das mães, praticamente todas, tem que ter muita força hoje em dia no mundo, que é o que Maria sempre teve, muita força, muita dedicação, que é necessário para ser uma ótima, não que seja necessário, né, mas acho que uma mãe tem como fundamento isso. Bom, entrando no sofrimento de Maria, que você tinha falado, a Maria passou por muitas dificuldades nessa trajetória dela aqui na Terra. Você considera que foi uma missão ou uma prova? Eu considero uma missão. Até já citei aquele capítulo 10 do Livro dos Espíritos, que diz que os espíritos mais elevados recebem missões direto de Deus e missões que vão influenciar na humanidade. Né? Vejam só, na passagem do Evangelho, ela que incentiva Jesus a iniciar o messianato dele, que foi nas bodas de Caná, que faltou vinho e ela pede a ele para transformar a água em vinho. Né? E Jesus diz que não chegou o momento dele ainda, mas ela diz para os servos, façam tudo o que ele mandar. Né? E aí ele pede para trazer aqueles barris de água e quando ele vai provar, o provador de vinho vai, ele vê que era o melhor vinho. Né? Então, ele começou a missão dele impulsionado pela mãe. Né? Então, ela sabia quem ele era, na verdade. Né? E aí já prova, né? Ela sabia que era Messias e que ele podia fazer muitas coisas. Né? Bom, após a crucificação, Maria e João mudam-se para um promontório perto de eu não sei se é assim como fala. Como que era a rotina de Maria nessa habitação mais simples e como que surgiu o título de Mãe Santíssima através do contato com os necessitados? Então, o promontório era uma elevação e tinha uma casinha lá em cima. E João já estava em Éfeso, mas ele foi buscar Maria porque ele tinha esse compromisso com Jesus. E aí a notícia de que Maria estava em Éfeso se espalhou rapidamente. E as pessoas começaram a fazer uma romaria à casa de Maria. Então Maria contava sobre a infância, sobre a personalidade de Jesus, nas suas lembranças de mãe. E João, então, falava do Evangelho, da mensagem do Cristo, daquilo que ele veio ensinar à humanidade. E eram assembleias lindas que varavam à noite. As pessoas ficavam ali ouvindo. E durante o dia havia uma fila enorme de pessoas para Maria atender. E ela ouvia a todos, consolava a todos. E o Atos dos Apóstolos conta que muitas dessas pessoas que iam à casa de Maria, muitos foram curados, leprosos, paralíticos.
né? E que ela dizia a eles assim, uma frase famosa de Maria, né? Tudo passa. Que é uma frase de Maria, não é uma frase de Chico Xavier. Alguns colocam que é a frase de Chico Xavier. Mas Chico Xavier também era devoto de Maria, né? Ele tinha a imagem de Maria no quartinho dele. Então, essa frase é de Maria. Tudo passa, só não passa o reino de Deus que está dentro do nosso coração. Então, ela acalentava todos. Bom, no capítulo 30 de Boa Nova, descreve o encontro final de Maria com Jesus, que vem buscá-la disfarçado de pedinte. O que essa cena nos ensina sobre a humildade de Maria e sua transição para o reino de Deus? Essa imagem é muito linda, porque quando o pedinte chegou, Maria não o reconheceu. E quando ele falou com ela teve a impressão de que conhecia aquela voz, mas ela sentiu uma vibração amorosa tão grande. E depois ele se identificou para Maria. E no momento que Jesus se identificou, Maria se abaixou para se ajoelhar e Jesus não permitiu. Ele se ajoelhou diante dela, pegou as mãos dela e beijou. E ele diz para ela: Minha mãe, eu vim te buscar, porque Deus, nosso Pai, quer que sejas a rainha dos anjos em meu reino. É uma imagem linda, porque Jesus reverencia a mãe dele, a mãe terrena, porque ele não era a mãe espiritual dele, né? Porque não existe. Então, assim, é uma cena muito linda. Ele se ajoelhando, né? Maria o abraçando. Ela diz a ele: Meu filho, que te fizeram, porque viu as chagas nas mãos dele. É um momento de muito carinho, assim, de muita humildade entre os dois, porque ela reconhecia a superioridade moral celestial de Jesus. Que Há lindo. uma dúvida, já falando sobre o que você falou, que as ligações continuam, né, no mundo espiritual. Sim. O sentimento que a gente tem é um sentimento muito forte, né? Só que, eu talvez acho que não só. É uma pergunta, na verdade, não é uma dúvida, né? Só as ligações que a gente tem, tipo, com a família, com os nossos pais, eles continuam ligados lá? Sim, continua no mundo espiritual. No livro Nosso Lar, de André Luiz, Psicografia do Chico, ele mostra essa cidade espiritual, Nosso Lar, onde as famílias se reúnem. Alguns ficam lá, outros reencarnam, depois trocam a posição, mas as famílias se reúnem no plano espiritual. As famílias espirituais, pelos laços de afinidade, de sintonia, né? O amor continua, o amor nunca acaba. Se quiser. A Paz do Desencarne, ela visita os cristãos presos em Roma. E como que nasceu a prece cantada? Qual a importância da música e da alegria como legado de Maria para os martírios e para nós hoje? Então, quando Maria estava ali em Éfeso, ela recebia muitas notícias do martírio dos cristãos, como eles estavam sendo jogados nos círculos romanos, sendo devorados pelos animais. Eles eram colocados nos postes, jogado óleo e queimados vivos. Então Maria sabia desse martírio todo, de que muitos cristãos estavam nas prisões, nos calabouços, esperando esse martírio. E Maria se preocupava com eles. Então, no momento do desencarne dela, ela pede a Jesus para ir visitar esses cristãos nas prisões. E ela, junto com ela, vai um coro de anjos, de espíritos sublimes que vão cantando. E quando ela chega numa dessas prisões, ela inspira uma jovem a cantar. E a jovem começa a cantar e todos cantam. E é uma canção, uma música tão sublime que toca fundo no coração. E hoje a ciência já nos prova que a música, ela aumenta a nossa autoestima, ela mexe com o nosso emocional, com o nosso psicológico, que ela nos dá energia, que ela atrai os bons fluidos da natureza, né? E no Antigo Testamento já tinha a prece cantada. Os salmos são preces cantadas. Então, vê, a música acompanha a humanidade desde o seu início, né? Como está presente, né?
Eu acho que, assim, qualquer coisa que a gente faça, às vezes não só a música, né, acho que então eu acho que eu gosto muito de usar a música quando num momento de mais tristeza, acho que é uma coisa que a gente usa pra se conectar, né. Não só a música, tipo, parar pra fazer alguma coisa mais calma, pintura, sair pra caminhar na natureza, qualquer coisa parece estar conectados, né. A gente tá triste, bota uma música e se anima, né? Só tem que saber escolher a música, né? Mas ela sempre anima. Bom, na obra Memórias de um Suicida, Maria é apresentada como a mentora da Legião dos Servos de Maria. Como funciona esse trabalho de socorro espiritual aos que atentam contra a própria vida? E por que Maria é a figura central dessa assistência? Até quando a gente estava pesquisando algumas perguntas, eu não sabia disso. Que ela era. Ela que. Mentora. Isso que recebia essas pessoas. Eu achei muito interessante. Uhum. Então, lá no livro Memórias dos Suicidas, ele conta que Maria, depois no plano espiritual, depois do seu desencarne, né, Jesus pede a Maria que vá até as regiões trevosas e consiga trazer Judas a uma nova reencarnação. Porque ele, Jesus, foi até as regiões trevosas e não conseguiu recuperar Judas. Porque Judas se considerava um traidor, ele tinha um sentimento de culpa muito grande pelo que aconteceu com Jesus, porque ele não pensava que Jesus fosse ser crucificado, né? Ele se sentiu traído pelos sacerdotes do templo. Então ele tinha esse sentimento de culpa muito grande e ele não aceitou a ajuda de Jesus, ele não se sentiu digno, né, de sair dali com Jesus, que ele havia traído. Então Maria vai até as regiões trevosas e consegue recuperar Judas e trazer ele a uma nova reencarnação. Então, Jesus diz a Maria que só um coração materno, caridoso, para recuperar os suicidas, para dar forças aos suicidas. E entrega a Maria o cuidado dos suicidas. Então, ela se torna a mentora dessa legião, né, que resgata os suicidas, que cuida dos suicidas. Mas Maria, como um espírito de uma grandeza espiritual tão grande, ela tem vários outros serviços, né, outros trabalhos que ela inspira no plano espiritual. Não só os suicidas, mas também as mulheres, as crianças. Maria tem, como é que a gente vai dizer assim, legiões, falanges de espíritos e cuidam dessas áreas, tanto da família, da mulher, da maternidade, quanto das crianças. Tanto que eu lembro que eu aprendi quando era criança, que quando acontecia alguma coisa com os filhos, a gente devia rezar para Maria. E eu fazia isso, né? Havia uma devoção muito grande ao rosário, né, que não é um objeto da doutrina espírita, mas as pessoas rezavam o rosário, colocavam embaixo do travesseiro das crianças para Maria proteger aquela criança. Visto que a Maria tem um significado muito forte, né? Pra tudo que ela passou, que ela fez. Não é qualquer um que conseguia fazer tudo que ela fez, né? Imagina. Quem no lugar dela faria tudo que ela fez? Naquela época já não faria. Imagina hoje em dia também. Não são pessoas que chegariam a fazer tudo que ela fez. O sofrimento que ela passou. É um exemplo de força, de mãe, de um ser humano, né? Manter o equilíbrio, né? Vendo o seu filho sofrer, né? O orientando, mesmo sabendo o que ia acontecer com ele. Hoje em dia é muito difícil uma mãe ter um equilíbrio desse. E ela nunca perdeu a fé em Deus, ela nunca perdeu. Em todos os momentos ela confiou nele. Qual que é a importância de estudar sobre Maria e o que ela representa simbolicamente para o Espiritismo? A importância de saber da vida de Maria, o que ela passou e o que ela faz no plano espiritual também, os trabalhos que ela dirige no plano espiritual, tem importância porque ele é um espírito de luz que nos momentos de desespero, de dificuldade da vida, nós podemos pedir a intercessão. Ela é considerada a intercessora da humanidade, porque ela foi a primeira a impulsionar Jesus a começar a sua missão, por isso ela é considerada intercessora.
Então, essa é a importância de a gente poder pedir a ajuda de Maria. Ela tem várias falanges de espíritos trabalhadores que podem nos ajudar nesse momento. E ela é nosso exemplo, né? De mulher, de mãe, de equilíbrio, de doçura, de amor filial. O amor dela entre ela e Jesus, Jesus entre ela. Ali no final da vida dela mostra quanto Jesus a admirava e a respeitava, né? Ele se ajoelha diante dela. Essa é a grande importância. E qual a mensagem você acha que Maria deixa para a humanidade hoje no século XXI, diante de tantos desafios emocionais e espirituais? Uma mensagem de fé em Deus. Porque quem tem fé em Deus, quem confia em Deus, tem esperança. Esperança de dias melhores, esperança no plano espiritual, na vida após a morte. Tem esperança que a morte não é o fim, que a gente continua. Acredita na imortalidade da alma que Jesus veio nos ensinar. Então essa é a grande mensagem de Maria, de fé, de confiança em Deus. Maria deixou muita coisa para nós, né? Tanto simbolismo, tanto amor que ela trouxe, deixou. Tá marcada até hoje, né? Quantas vezes a gente vai na casa da avó e encontra Uma fotinha de Maria. várias imagens de Maria, né? E existe alguma coisa que você quer adicionar, que acha que faltou sobre Maria? Não, eu acho que está tudo assim tão maravilhoso, está tudo tão iluminado aqui pelos bons espíritos, por essa mensagem de Maria. E vocês são o futuro, né, do movimento espírita, o futuro da casa espírita. Então, de parabéns. Obrigada. Bom, a gente vai indo para o nosso encerramento. A gente queria agradecer imensamente pela sua presença, por toda essa reflexão maravilhosa. Para a gente saber tanta informação assim sobre Maria, não é qualquer um que tem essa oportunidade. Então a gente é muito grata por você ter Trouxe vindo aqui hoje. Trouxe bastante coisa que eu já não É. sabia. E é gostoso falar sobre isso, né? Traz uma sensação boa sobre o amor todo que ela também trouxe, né? Começa a refletir, eu tô pensando na minha mãe aqui já. É uma satisfação, né, poder ajudar, né, transmitir esse conhecimento. Então é isso, a gente vai encerrando por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixe nos comentários se vocês têm sugestões de algum tema, se inscreva no canal e deixe seu like.